Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Bom, a minha tradução, ao meio da Revista Atualizada, ela diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, rogamos a Ti nesse momento, que Tu abras o nosso entendimento, abre, Senhor, o nosso entendimento, abre o nosso coração. Fale conosco, Senhor, nessa noite. A Tua palavra é viva, é eficaz, é apta e é necessária para a nossa transformação à imagem de Jesus. E que através da Tua palavra nós sejamos conformados à imagem de Jesus. Que nós sejamos transformados em cópias de Jesus. Essa é a nossa oração. Fale conosco, Senhor. Tenha liberdade nessa noite para falar o nosso coração. Nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, o título do meu sermão é Bem-aventurados os limpos de coração. Nós estamos hoje na sétima mensagem, né? Começamos lá nos versículos 1 e 2, falando que Jesus, ele inicia o seu ministério e logo em seguida ele chama os seus discípulos e ainda no começo do seu ministério ele sobe no monte. E lá ele se assenta, diante dele tem a multidão e tem os discípulos que ele acabou de chamar. No meio daquela multidão, muitos estavam apenas interessados naquilo que Jesus podia fazer, nas curas, na libertação, nos poderosos milagres que o Filho de Deus fez, né, e poderia fazer. Mas também diante de Jesus estavam os discípulos, aqueles que seriam a continuação da sua obra. Em seguida, nós vimos a bem-aventurança dos humildes de espírito, dos pobres de espírito. Então, Jesus ele diz que bem-aventurado, que feliz é o pobre em espírito. E quem é o pobre em espírito? Bom, o pobre em espírito é aquele que entendeu quem ele é. Esse é o pobre de espírito. É aquele que a ficha caiu e ele entendeu: eu sou pecador, Deus é santo, como nós acabamos de cantar, e eu sou pecador. Então, diante disso, ele se encontra pobre, ele se acha pobre em espírito. E o reino dos céus é dele, Jesus vai falar. Em seguida, nós vimos que bem-aventurados são os que choram. E como eu falei semana passada, às vezes a gente tem a ideia de ser várias pessoas, mas não é. É uma pessoa. O pobre em espírito, tendo consciência da sua pobreza, ele é levado a chorar. Ele chora por causa da sua condição, por causa dos seus pecados. Hoje de manhã, por exemplo, lendo o livro, né, Igreja Radical, eu fui constrangido, porque muitas vezes eu sou aquela pessoa que não estou cumprindo o meu dever, que não estou sonhando os sonhos de Deus. Estou sonhando os meus sonhos. E aí o homem, quando está diante dessa confrontação, ele chora. Ele também se torna manso, ou seja, tanto no trato com o próximo,
quanto no trato com Deus. Ele é manso, ele é humilde. Por quê? Porque Jesus era manso e humilde. E ele passa a desejar o reino de Deus na terra, a justiça de Deus na terra, com todas as forças. Ele também se torna, como vimos na semana passada, misericordioso, compassivo com o próximo. Hoje nós chegamos no versículo 8, o versículo que Jesus fala: bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Sabe, irmãos, é interessante que muita coisa mudou dos tempos de Jesus até os nossos dias. Por exemplo, nos tempos de Jesus, Jesus andou em cima de um burrinho. Hoje, o Ezequiel, por exemplo, tem moto. São quantos cavalos na moto? Uns 60. Nós andamos de carro, são pelo menos 100 cavalos. Jesus andava em cima de um burrinho. Então, assim, nós avançamos em muitas coisas, mas algumas coisas permanecem. No tempo de Jesus, assim como no nosso tempo, existiam os religiosos. Os religiosos. E assim como no nosso tempo, existem também os religiosos. E eles são muito parecidos, porque no tempo de Jesus, os religiosos, eles eram muito preocupados com a aparência. Eles eram muito preocupados com as coisas que se podem ver. A preocupação maior deles era o exterior. Era a forma com que a pessoa se vestia, era a forma com que a pessoa comia, era o dia que a pessoa descansava. E aí nós olhamos para os nossos dias, e o que a gente encontra? Muitos religiosos preocupados também com a roupa que vai vestir, preocupados com a comida que vai comer, ou com a bebida que vai beber, com o dia que vai guardar. Então, muita coisa mudou, mas isso permanece, esse princípio permanece aonde você for, inclusive nas igrejas cristãs evangélicas, vocês vão encontrar religiosos parecidos com os religiosos do tempo de Jesus. Mas, irmãos, por que os religiosos se preocupam tanto com essa questão exterior? Bom, a Bíblia, ela nos mostra, desde Gênesis até Apocalipse, que Deus é santo. Deus é santo. Os religiosos entenderam isso. Deus é santo. Mas Deus também exige que o seu povo seja santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus ele vai dar alguns mandamentos, algumas premissas que o seu povo deveria seguir, deveria fazer, coisas que deveriam fazer, coisas que deveriam deixar de fazer. E muitas delas são coisas exteriores, são coisas externas. Então você não pode comer carne de porco, você não pode trabalhar no sábado, você tem que estar vestido de acordo com a ocasião. E então, o ser humano vai tentando agradar ao Senhor, muitas das vezes apenas com a parte exterior, tentando ser mais santo. E o que isso gera, Fernando? Isso gera pessoas que se acham acima dos outros, porque elas se vestem de uma forma diferente, um terno, uma saia, ou porque elas deixam de comer algum tipo de alimento, ou beber algum tipo de bebida. Então ela é mais santa, ele é mais santo por causa disso. Só que, irmãos, como eu sempre tenho feito, o primeiro ponto é, nós temos que ter cuidado com o que o texto bíblico nos diz. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que ter cuidado. Em primeiro lugar, esse texto aqui, ele não está dizendo que existe possibilidade de sermos super santos antes da glorificação.
Ou seja, enquanto nós estivermos habitando esse corpo carnal, esse corpo sujeito ao pecado, nós vamos tropeçar. Nós vamos cair muitas das vezes. Nós vamos pecar. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer: se nós falamos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não habita em nós. Ou seja, mesmo após sermos salvos, mesmo após sermos cheios do Espírito Santo, transformados por Deus, nós somos sujeitos a pecar. Nós somos sujeitos a falar o que não devemos, olhar para onde não devemos e ir para onde não devemos. Então, Jesus não está falando aqui de uma super santidade, de algo que somente os mais religiosos vão ser capazes de alcançar. Não! Jesus está falando o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas, Fernando, como pode alguém ser limpo de coração se você acabou de falar que mesmo salvo, mesmo sendo transformado por Deus, nós ainda vamos pecar? Como pode a gente ser limpo de coração? Bom, e aí eu me encaminho para o segundo ponto do sermão, irmãos. O bem-aventurado é o que é limpo de coração. Esse é o homem feliz. Ele é feliz de verdade. E as palavras de Jesus do Sermão do Monte, elas revelam para nós que Deus não está preocupado com o que você veste. Deus não está preocupado com o que você come. Deus não está preocupado com o que você bebe, nem o dia que você descansa. Deus não está preocupado com as nossas atitudes, mas com a nossa intenção. Deus está preocupado com o que está dentro do nosso coração. Por quê? Nós vamos ver, ainda no capítulo 5, no verso 27 ao 30, Jesus falando sobre adultério. E é interessante, irmãos, que naquele tempo, assim como hoje, a definição de adultério basicamente é quando houvesse a conjunção carnal, ou seja, quando um homem e uma mulher, ou um homem com outro homem, enfim, tivessem um relacionamento sexual. Mas para Jesus, o adultério não é só isso. O adultério é quando um homem deseja uma mulher que não é a sua, ou quando uma mulher deseja um homem que não é o seu. Ali está o adultério está no coração. Então, nós vamos ver Jesus mostrando que ele não está preocupado com as atitudes externas, ele está preocupado, ele está falando do coração. Lá no capítulo 6, Jesus vai falar sobre, por exemplo, a caridade, a oração e o jejum. Os judeus, eles tinham como hábito a caridade, dar a esmola, a oração, eles oravam, e o jejum. Só que estava numa etapa que a caridade era pública. Então, alguém vinha e tocava uma trombeta falando, por exemplo, olha, o Arquimedes deu aqui uma cesta básica para essa família. E alguém ia cantando, alguém ia falando alto, enquanto o Arquimedes, carregando a cesta básica nos ombros. E com uma câmera, filmando, porque tem que ter uma câmera, Vamos filmar, vamos botar lá no jornal da Record. Então, assim, os judeus faziam isso. Mas Jesus vai falar que a caridade não é assim. Não é assim que nós temos que dar esmola. Não é assim que nós temos que ajudar o próximo. Em seguida, Jesus vai falar sobre a oração. A mesma coisa, os judeus tinham o costume de orar nas praças, de orar nas esquinas. Nas sinagogas, ficar de pé e ficar lá orando, orando, orando. Tudo externo, tudo exterior. E Jesus vai falar, não. Não é o que você faz publicamente. É no secreto. A mesma coisa o jejum. Então, assim, Jesus nos mostra no Sermão do Monte que ele não está preocupado com aquilo que nós fazemos externamente, mas que aquilo que está dentro do nosso coração que reflete externamente. É isso que Jesus está falando. No capítulo 7, por exemplo, Jesus vai falar algo bem interessante lá nos versos 21, 22 e 23.
Jesus vai dizer que vão haver falsos profetas. Nem todo mundo que fala Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque praticou a iniquidade. Mas Senhor, eu expulsava demônio. Senhor, eu curava de câncer, de lepra, de AIDS. Eu não te conheço. Não te conheço. Você é mau. Seu coração está cheio do Satanás. Jesus, quando fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, ele está falando de algo interno. E é interessante que o salmista Davi vai fazer uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, esse pode estar diante de Deus. O Senhor não está preocupado com o que os olhos podem ver. O Senhor está preocupado com o que está no coração de nós. Para Jesus, o ser é muito mais importante do que o fazer. Nós vivemos numa cultura onde o fazer é mais importante do que o ser. Então, as pessoas pregam, as pessoas cantam, as pessoas fazem um monte de coisas, mas elas não são. E aí nós temos um exemplo muito interessante no Novo Testamento, no livro de Atos. Naquele tempo já existia oferta, irmão, já se arrecadava dinheiro na igreja naquele tempo, não é novo. E aí, um dos membros da igreja lá de Atos resolve vender sua propriedade e colocar aos pés dos apóstolos. E aí um outro casal viu aquilo e viu como, poxa, o pessoal achou legal aquela atitude, vamos fazer também, mulher? Vamos! Vamos vender aquele terreno? Vamos! E eles vão e vendem o terreno, né? O Ananias e a Safira. Mas daí quando eles veem aquela montoeira de dinheiro na mão deles, eles falam, não, mas a igreja não precisa de tudo isso. O pastor já vai trocar de carro, já vai pegar um importado. Não, eles não precisam não. Vamos dar metade? Eles não sabem por quanto a gente vendeu, vamos dar metade. E aí eles vão e levam. O marido vai lá e leva. E aí o apóstolo Pedro chama ele no canto e fala, vem cá, você está tentando enganar quem? Você está tentando enganar o Espírito Santo de Deus? E aí o homem, pum, morre. Passa um tempinho, vem a mulher, né, a Safira. Pedro chama ela no canto. Vem cá, vocês venderam aquele terreno por tanto, tanto? É, sim, legal. Bom, o pessoal que enterrou teu marido está aí, eles vão te enterrar também. No mesmo instante, Safira caiu. Irmãos, Deus não está preocupado com grana. Deus não é um contador, Deus não é banqueiro, Deus não é agiota, Ele não está preocupado com grana. Grana é uma preocupação nossa, nós nos preocupamos com grana, nós precisamos de grana, Deus não precisa de grana. E aquele casal cheio, o coração dele cheio do diabo, tentou enganar Deus. E eles morreram. Então, Deus não está preocupado com as nossas atitudes externas. Somente aqueles que são limpos de coração são bem-aventurados, são felizes. Fernando, e quem é o limpo de coração? É aquele que foi transformado. Paulo aos Romanos, ele vai dizer que existe uma transformação, uma circuncisão no coração do homem. E é essa circuncisão no nosso coração, operada pelo Espírito Santo, que nos transforma em limpos. Nós passamos a ser limpos, nós deixamos de ser nojentos e imundos e passamos a ser limpos. E quando Deus olha para nós, Ele não enxerga o pecado, Ele enxerga Cristo. Ele enxerga a santidade de Cristo em nós. E é por isso que nós somos felizes. Porque a santidade de Cristo habita em nós, porque somos santificados, somos lavados pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Trazendo para a nossa vida, irmãos,
O cristianismo verdadeiro não é uma religião de aparência. O cristianismo verdadeiro não é uma religião de você ter que fazer para ser. Não, você é. E o fato de você ser, você faz. Os crentes verdadeiros são limpos de coração. As atitudes deles, externas, refletem o interior. Então, quando ele faz algo, a motivação dele, o que motiva ele não é a glória pessoal, mas é a glória de Deus. E é interessante que Jesus vai lá no capítulo 23 de Mateus, ele vai falar a mesma coisa para os fariseus. Ele vai dizer assim, vocês estão preocupados com o que está no copo, com a sujeira. O Senhor não está preocupado com isso. Nós temos que examinar, irmãos, a nossa vida, nós temos que olhar para a nossa vida. Ver o que nos motiva, por que estamos aqui, por que nós fazemos o que fazemos. É para a glória de Deus, nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. Nós queremos ver Jesus ser conhecido por causa disso. Bem-aventurados são os limpos de coração. Só é limpo de coração quem foi lavado no sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus nos torna limpos, nos torna puros, nos torna santos diante de Deus. Nós não temos capacidade de estar diante de Deus por nossa força própria. Nós podemos nos esforçar ao máximo para evitar o pecado, ou para fugir, ou para viver uma vida santa nesse mundo. Mas, se nós não estivermos agarrados a Jesus Cristo e a sua santidade, e não nos apropriarmos dela pela fé, quando Deus olhar para nós, Ele vai olhar um monte de estrume, um monte de imundícia, que é o que Ele vai falar lá em Isaías. Mas, Fernando, por que o limpo de coração é bem-aventurado? Bom, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, nós só poderemos ver a Deus se formos limpos de coração. Nenhum ser humano na face da terra poderá ver o Senhor se não ter sido limpo pelo sangue de Jesus Cristo. É por isso que ele é bem-aventurado, é por isso que ele é feliz. Porque no presente nós vemos pela fé o Senhor, mas um dia nós estaremos diante do trono do Cordeiro. E nesse dia nós cantaremos diante dele, nós veremos a sua face. Por isso que ele é feliz, por isso que o limpo de coração é feliz. Por quê? Porque ele verá a face de Deus. Nós não veremos a face de Deus porque estamos com uma roupa de igreja. Nós não veremos a face de Deus porque estamos parecendo como crente. Ou porque nós deixamos de comer carne de porco. Ou porque nós não bebemos bebida alcoólica. Não posso tomar isso aqui porque eu sou santo. Irmãos, aquilo que Deus não condenou, aquilo que Deus não proibiu, nós não temos liberdade de proibir. Se o sujeito quer vir de bermuda no culto, pode vir de bermuda. Ele vai ser mais santo, menos santo por causa disso? Não. Mas se o nosso coração tiver sido transformado pelo Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós veremos a face de Cristo. Nós veremos o Cordeiro. Todas as vezes que a Bíblia fala de homens que viram o Senhor, ou que viram a glória de Deus, eles caíram de joelhos pela santidade de Deus. E a vida deles nunca mais foi a mesma. Aqueles que viram Jesus pela fé, nunca mais são os mesmos. Concluindo, irmãos, o cristianismo não é uma religião de obras, mas nós fomos chamados para fazermos boas obras. O cristianismo é uma religião de santidade.
Mas nós agimos com santidade, nós vivemos uma vida santa porque o nosso coração foi transformado. Não porque a gente quer fazer para aparecer para os outros. Só será possível ver a face de Deus sendo limpo de coração. Isso é limpo de coração, quem se agarrou em Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Vamos orar, irmãos? Espírito Santo de Deus, rogamos a Ti, Senhor. Transforma o nosso coração. Queremos ser Teus discípulos, queremos ser Tuas cópias, queremos ser parecidos contigo. Transforma-nos, Senhor. Que essa transformação venha refletir em atitudes santas nesse mundo. Que essa transformação do nosso coração venha refletir em atitudes santas nesse mundo. Nos transforma, Senhor. Queremos ser transformados, porque somente transformados poderemos ver a Tua face. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, que ela venha nos edificar, que ela venha nos animar, que ela venha nos transformar para a Tua glória, para a nossa edificação, para a propagação do Teu Evangelho nessa terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.